Nessa manhã, nós convidamos a nossa Roá, Sheila Bradão, para trazermos o shiur desta parashá, Lechá. Vamos estar orando por ela, fazendo essa tefilá. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Aqui está, ó Deus, você pronta para trazer a alusão, Senhor, desta parashá, a tua Torá, nessa manhã. Que tu a envolvas com teu ruah e que possa ela falar da tua boca, Senhor. Aquilo que sai da tua boca para nós que estamos, para aqueles que nos assistem. Choramos gratos, Hashem Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Amados, é uma parashá maravilhosa, parashá Lechá. Ela nos ensina muitas coisas. E eu estudando, a gente começa a ler a parashá toda, né? Para entender aonde Hashem vai querer, neste ano, neste ciclo, falar conosco. E eu fui lendo, né, fazendo aquela leitura dinâmica até o capítulo 17, para ter aquele start do Ruah de Adonai. Eu parei no capítulo 16. Abra sua Bíblia, Torá, em Bereshit, capítulo 16. E eu discorrer, né, versículo a versículo, Deus falando versículo a versículo, destacando detalhes que nós vivemos hoje, como pessoas, e como Hashem trabalhou com nossos pais na fé, Ele também trabalha conosco hoje. Então, neste capítulo, o Senhor vai falando ali no momento, Sara ainda se chamava Sarai, Abraão ainda se chamava Abrão, e houve aquele momento ali com Agar, e as precipitações, né? Então o Senhor diz que para que a gente chegue a ser aprovado, para passarmos por uma próxima fase nas nossas vidas, nós temos um processo. E esse processo muitas pessoas não querem passar. Mas se não fosse para não passarmos, nós não tínhamos 5 livros para estudar, que é a instrução, que são os ensinamentos do Senhor para a humanidade. Então, discorrendo aqui nesse capítulo, eu fiquei assim maravilhada com o Senhor, com os detalhes que Ele me mostrou. Então, vamos começar. Capítulo 16, Agar é dada por mulher a Abrão. Esse é um momento. Ao ler este versículo, nós percebemos 2 tipos de ações. Versículo 1 e 2 nós vamos ler. Que é comum em nosso meio nos dias de hoje. Então diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Bom, primeiro destaque nesse versículo: o poder de palavras negativas. Deus tem me impedido. Eu não consigo. Eu não vou mudar. Eu nasci assim. Minha vida sempre foi assim. Então, essas palavras negativas, elas nos impedem de entrar para o próximo passo. Porque eu mesmo estou dizendo que eu não sou capaz de gerar, de ter, de estudar, de fazer, de mudar. São muitos os verbos que nos levam a essa condição de mudança.
Então tomamos decisões o quê? Precipitadas. Eu não consigo, vai você, para você, resolve você, eu não vou fazer mais, eu não quero mais ficar, isso aqui não é para mim. Irmãos, não são exatamente isso. Então você toma uma decisão precipitada em cima de um pensamento seu, que foi o que Sarai fez. Ela diz, eu estou impedida. Mas quem disse que ela estava impedida? Foi ela que disse. Aí eu estou impedida de ser mãe. Aí ela imagina que o filho do ventre da outra vai ser filho dela. Então você começa o quê? A traçar imaginações, pensamentos, decisões do achismo. Em cima do achismo. Não de certezas. Então tudo começa com uma palavra negativa. Como disse Sarai, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Assim fazemos, aí chama o esposo, tomamos nossas decisões, antes de perguntar ao Eterno se está em seu propósito, ainda não ter gerado filhos. Será que Deus ainda não gerou, em caso aqui, ou de alguma mãe que queira ter filho? Será que não é porque você precisa de um preparo? Será que não é porque lá na frente, em vez de ser alegria, vai trazer transtorno, problemas? Então, o Hashem, ele faz tudo perfeitamente. Aqui ela já estava desesperada porque 10 anos esperando. O tempo faz eles tomar decisões precipitadas. Tem pessoas que não esperam nem um tempo longo. Já assim, 2, 3 semanas, 1 ou 2, 3 meses, já estou tomando decisão. Não quero, não fico, não faço. Não dá tempo do Senhor trabalhar o seu coração, e Ele já conhece. Ele já conhece. Início, meio e fim que você é. Porém, Ele quer o quê? Preparar-nos para uma glória com Ele. Nós não podemos ser meninos. Nós não podemos ser imaturos. Porque senão nós não vamos atravessar as fases que nós precisamos passar. Nós estamos no clímax do tempo. E nesse clímax do tempo, nós vamos ter que ter muito cuidado. É como se nós andássemos pisando em ovos. As pessoas estão muito difíceis. Elas estão com o coração muito obstinados. Elas não conseguem ouvir. E a Santa trabalha de um jeito que você fala, eu entendi A2, AB, A3, mas ela não entende que é A. Há uma distorção de valores, há uma distorção de verdades, há uma distorção da verdade de Hashem. Então tudo começa com palavras negativas na nossa vida. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, é o que mais fala. Ninguém vai me mudar, você já está fechando. Claro que aquele que está lendo o teu ouvido está adorando essas palavras. Porque há poder nas palavras. Se eu envio essa palavra, é uma semente lançada, ela vai buscar o que é aquilo que eu estou enviando. O Senhor diz que a palavra de Deus sai para cumprir o que Ele traz. A nossa também. Porque do coração, né? A boca fala do que está cheio, o coração. Então nós temos que ficar muito percebidos dessas nossas ações. Aí acabamos tomando decisões precipitadas. Não pergunta a Deus, só está olhando a circunstância. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, não posso. É a pressão, irmãos. A pressão da vida faz nós agirmos assim. E nós temos que estar todos os dias clamando ao Senhor para que Ele nos ajude a moldar, como nós orávamos aqui, mudar todos os dias nosso caráter. Porque ele é influenciado pelo tempo, pelas pessoas, pelas circunstâncias. O nosso caráter é influenciado. Se você vê, olha só, você vê uma coisa ruim na internet, todo mundo já vê aquilo ali. Ontem eu ri muito, eu fiquei me distraindo um pouquinho, aí dormi um pouquinho mais tarde. Rindo de uns vídeos bobos assim. A pessoa vai, aí voltou lá, o que foi? Entendeu? Umas coisas assim engraçadas. Um fez, todo mundo já acredita naquilo que está acontecendo alguma coisa ali. E é uma brincadeira. Várias brincadeiras que pegaram susto nas pessoas e elas acompanharam
Por que você gritou? Não, a pessoa grita e ainda grita pior, ela se assusta pior. É incrível isso, mas acontece. No versículo 2, mediante as nossas fraquezas, procuramos culpar também alguém, né? Como fez Sarai ao dizer Abraão, para receber a sua verba e gerar filhos. Ela mandou ele, olha, vai lá, eu te permito, vai ter filho com Agar, tá? E gera filho com ela. Mas será que ficou assim? Não ficou assim. Quando você lê o versículo 3, assim tomou, né, Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, no versículo 4, ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela, Sarai, que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então já começa a coisa a implicar. Outro erro comum em nossos dias. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Hoje nós estamos vendo, infelizmente isso é uma realidade, os homens ouvem muito a mulher. É bom ouvir a mulher? Sim. Mas em horas de decisões, de concordâncias, principalmente essas decisões, nós temos que consultar primeiro a quem? A gente. Eu ouvi agora daquela companheira, daquela que está comigo há longo tempo, ela tem uma sensibilidade maior do que a minha. A mulher foi desenvolvida dessa forma, ela saiu ali do lado do homem para ser a sua adjutora, para acompanhá-lo, para ajudá-lo. Mas há decisões que nós precisamos ter cuidado, porque Satanás não brinca. Ele vai fazer que ele fez lá no Éden, né? Foi lá, Eva deu lá o fruto proibido para Adão, e depois que Deus perguntou, depois que aconteceu todo aquele lance, né? De ele se ver nu e do Senhor procurar ele e ele responder, aí começa a se esconder, e aí quando eles estão diante do Senhor, o que fala? Começa a jogar a culpa um no outro. Foi a mulher que tu me deu, foi ela que me incitou. Mas aí vem a pergunta, mas você não tem a mim para me perguntar? O Senhor botou ele como cabeça ali, e deixa de perguntar ao pai. Mas já havia uma palavra, não coma o fruto proibido da árvore do bem e do mal. Então, ali, além de não perguntar, além de não conversar, vamos dizer assim, com Hashem, olha, a mulher que me deu, ela está me incitando a comer aquele fruto lá que o Senhor disse que é proibido. Não houve o que? Uma comunicação. Então nós temos problemas de comunicação, nós temos problemas de decisões, nós temos problemas do nosso caráter, de nossas heranças, de nossas instruções. Um é mais instruído, outro não é, um tem mais estudo, outro não tem. Então o nosso emocional se envolve em muitas coisas dentro de um relacionamento. Então aqui a pergunta é, devemos perguntar primeiro, como eu falei, a Hashem, porque só Ele sabe o que é bom para nós, qual é a promessa, qual é o propósito, para que as nossas ansiedades, elas ali acabem, porque a ansiedade é um espírito em nós. E hoje é visto como uma doença, como um mal do século. Sim, porque na ansiedade você toma decisões precipitadas. Na ansiedade você começa a fazer coisas que não deveria, falar palavras que não deveria, porque a gente está quase que pegando fogo ali, a boca não para, o gesto não para, a situação para você tomar decisões muito precipitadas. Isso são chamados de ansiedade, mas são demônios que está ali te perturbando, que está ali te cutucando para você tomar uma decisão que não deveria. E aí vai chegar alguém e fala, faz isso logo, ó. Como Ló diz, grava a teu Deus e... Como é que ele falou? Jó? A mulher de Jó? Abençoa teu Deus e morre. Olha a palavra da mulher. Abençoa teu Deus e morre. Aí, mas ele parou, falou, o que é isso, mulher? Ainda bem que ele parou. O que é isso?
como que diz, estás louca? Então, nós temos que ter esse momento de razão. Tem que ficar o pé no chão e olhar assim, peraí, você que conta a palavra, que é contra o eterno, que está me levando a desobedecer. Isso é vice-versa, irmão, não é só não, é vice-versa. Eles tomam atitudes que não estão no plano do Senhor. E a mulher Clarice é uma luz, um farol. E aí tem que ouvir também. Então, é recíproco essas decisões. E este quadro, né, se repetiu com Raquel, que também deu vila a Jacó, lá em Gênesis 3, versículo 3 a 9. É um quadro que vai se repetindo. Raquel também era o que? Estéril. E aí, ali Isaac orava, né? Isaac orava, clamava, e ela se precipitou da mesma forma que Sarai. Vai ter filho com Bila. Deus tem seus propósitos? Tem. Mas aqui está enxergando o quê? Uma vontade, uma espera, nada acontece. Como é essa mulher aqui e gera filho para nós? Mas Deus queria que fosse assim? Claro que Deus já sabia, mas Ele tinha seus planos. Aí em Gênesis 16, versículo 3, nós já lemos, né? Foi a questão do tempo. O tempo é um gatilho para a tomada de decisões. Se é um dia, se é dois. Uma pessoa fala a você, em uma semana vai acontecer isso. Você espera uma semana, não acontece. Como é que você fica? Ai, Deus, já dá aquele desânimo. Aí passa mais uma semana, aí vai gerando o quê? Ansiedade. Aí passa mais uma semana, você já começa a duvidar se aquilo é verdade ou não. Aí passa mais uma semana, não vai acontecer nada. Aí começa as palavras negativas. Não vai acontecer nada mesmo. Ai, Deus esqueceu de mim. Aí começa a murmuração. Então nós percebemos, irmão, que o tempo, ele pode ser amigo, mas ele pode ser um grande inimigo na nossa vida. E nós temos que começar a entender essas situações que vêm sobre nós em tudo, seja saúde, seja trabalho, relacionamento, estudo, para a gente saber como reagir. É aí que Deus nos fala e nos convida. Vamos orar? Vamos conversar? Vamos ler mais a palavra? Eu vi essa semana uma postagem, uma postagem científica, falando sobre a questão de como o cérebro se comporta na questão da leitura da Bíblia. Se você ler uma vez por semana, não muda muita coisa. Se você ler 2 vezes por semana, acende uma pequena luzinha. Mas se você ler praticamente quase todos os dias da semana, você está se alimentando de uma tal forma que você cria um escudo das suas ações. Você bloqueia as suas ações erradas. Porque o Espírito vai trazendo a palavra. Aí você vai combatendo aquilo que você está sentindo com a palavra. Você corta aquilo. Porque a palavra é um escudo. A palavra é escudo. Então eu uno a oração com a leitura da palavra. Mas não é aquela leitura de 5 minutos, acabou. Não, é aquela leitura que eu vou fazer assim. Fala comigo, Senhor. É aquilo que o Senhor quer conversar comigo. Então eu tenho que mergulhar naquela leitura. Para que ela possa me orientar. Como eu fui fazendo aqui. Eu fui lendo versículo a versículo. E aí olha a atitude da pessoa. Olha, mas não é assim mesmo que acontece. Não são essas ações que nós vivemos. Então você começa a ter olhos e para discernir o que aquela palavra está falando. Mas se você não lê, não busca, você não vai saber. Eu quero conhecer quem é Yeshua. E o que você está fazendo para conhecer Yeshua? Está esperando cair um raio do céu? Está esperando um mover sobrenatural? Não, você vai pegar lá o Evangelho de João e vai começar a ler por ele. Para você começar a conhecer ali a partir dos apóstolos o que o Senhor começou. Então começa por João, vamos dizer assim, e siga. É um estudo que tem uma metodologia, é um estudo que vai te chamando para o profundo. Aí você fica ali naquele raso, mas aí você vai descendo um pouquinho mais, você vai
aprofundando um pouquinho mais, quando vê, você já tem um conhecimento que você nem percebe que já está dentro de você. Porque o Espírito vai te lavando. Um copo d'água, se ele vai enchendo com água, com alguma coisa aqui dentro, o que acontece? Encheu de água, aí você joga pedra, aí você joga algum outro material na coisa, o que sai? A água. Não dá para ficar totalmente cheio se eu boto coisas que vão jogar água para fora. Então o pecado é uma coisa que joga muita água para fora. Questionamentos, murmurações, reclamações, decisões precipitadas, raiva, ira, ódio, tudo isso faz o quê? Sai um pouco do lua da sua vida. Você está dizendo para ele que essa casa aqui não tem muito lugar para ele. E isso é muito sério na nossa vida, porque nós somos o templo. O templo aqui é um lugar de oração. O templo real está destruído. Então o Senhor ergueu esse templo dentro de nós. Então nós temos o Santo Santo aqui dentro de nós. E ele precisa, essa luz estar o quê? Ali acesa o tempo todo. O lua precisa estar iluminado dentro de nós o tempo todo, para que sejamos um escudo pela palavra de tantas ações do inimigo contra a nossa vida. Irmãos, não adianta. Você está numa guerra. Já está lá em guerra de novo. A primeira coisa que eu vejo de manhã, já está lá sobrevoando aqueles aviões de caça, porque o inimigo já quebrou. Você acha que o inimigo vai manter alguma aliança? Me diz, vai. Satanás, ele fala para a gente, não, agora eu não vou te perturbar mais. Existe essa possibilidade, irmãos? Não existe. É dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, nós somos perturbados. E ainda tem pessoas que dizem que a gente está dando um ibope. Não estamos, irmão. É real. É real. É 24 horas. Ele está se olhando o que sai da sua boca, o que suas mãos vão fazer, o que suas ações estão fazendo em meio aonde você está, em casa, fora, no trabalho. Então, eu vou fazer isso com ele. Quero ver se vai aguentar. E é assim, irmãos. É todos os dias. Não é? Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu leio, amanhã eu não leio. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Isso é o quê? Ânimo dobre. E quem gosta desse ânimo dobre? Opa, não sabe o que quer. É como uma onda sublevada para lá e para cá. Não sabe se crê, não sabe se não crê, não sabe se fala, se não fala. Irmãos, a nossa vida está assim, ó. Nós temos visto um povo andando dessa forma. Fala uma coisa e não cumpre. Ai, Satanás, eu adoro essas coisas. Eu falo para sair que eu vou fazer isso, e não faço. Eu falo que eu vou ajudar e não ajudo. Eu falo que vou suprir e não supro. Então, a mentira, a palavra que não é cumprida, são tudo alimentos para a serpente. Então, isso aqui é o que, olha, é um momento que os corações estão sendo trabalhados pelo Senhor, para o Senhor mudar eles para a próxima fase. Como que Sarai vai ser princesa? Como que Abraão vai ser o pai das nações? E eles titubeando. Gente, é muito incrível. É a mesma coisa da gente. O Senhor quer te dar algo. Ele quer te mudar para uma próxima fase. Mas você não coopera, não trabalha para isso. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, diz que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Então você tem que ser provado. Tem que ser provado na doença, no desemprego, na falta do dinheiro, sozinho, nos problemas diários, na família. Não importa, você tem que ser provado. Nós somos provados em todo instante. Para nós continuarmos a obra do Senhor, você é provado. Porque tratar com os seres humanos é muito difícil. Ninguém é psicólogo. Temos até alguns profissionais, mas ninguém é psicólogo. Mas a gente se torna um psicólogo igual a Yeshua. Vamos lá, temos que ser. Temos que compreender. Temos que saber como falar. Temos que saber como colocar. E mesmo assim, nós temos problemas. Barulho cheio. Então nós temos que ser provados para perseverar. A fim de quê? A fim de quê?
Com que finalidade? Vamos explicar. Tem pessoas que pensam que a vinha acabou de alguma coisa. É com que finalidade? Com a finalidade de sermos maduros e íntegros. Você precisa ser íntegro. Você precisa andar como no fogo, andar no fogo e ele não te queimar. Nós temos que ser como Daniel e os amigos. Estão ali naquele poço, naquele fogo, e nem o cabelo foi chamuscado. Temos que ser assim. Não é uma condição assim, eu vou tentar. Não, temos que ser para passar para a próxima fase. Senão a gente não consegue vencer o que está aí. Irmãos, ainda vamos no mercado, ainda temos comida na prateleira, ainda temos água na torneira, mas o aviso ruim tem que ser mudado. Mas não foi de agora. Isso o Senhor vem falando há anos. Quando chegar no tempo das dores, você verá os sinais, vários sinais. Mas a gente está, assim, batendo de ombro. Eu não tenho dinheiro, irmãos. O Senhor não vai. Sabe aquela história que uma vez até o pastor falou aqui, hoje, do barquinho? Você está lá no meio na ilha, aí você está esperando uma grande embarcação. Aí o Senhor manda o barquinho, o outro, ele vai mandando socorro, mas você não entra. Aí no final você acaba morrendo naquele lugar e vai reclamar com Deus e você, eu mandei. Mas como não era como você queria, não era tipo da embarcação que você queria, né? Às vezes estava esperando um grande iate, né? Uma embarcação bem linda, e aí você acaba morrendo sem socorro, porque você está olhando para coisas grandes, quando o Senhor está dizendo assim, o barquinho serve, entra nele e vem comigo. Irmãos, nós estamos no Egito, em Israel, dentro de um governo que temos vivido. Nós temos que olhar para onde o Senhor nos inclina, para que nós tenhamos um lugar de segurança. Ninguém aqui pode dizer que nada vai acontecer. Não vamos nos iludir que uma casa recheada de coisas lindas, maravilhosas, e de vida de pessoas até o teto, é algo onde está a glória de Deus. A glória de Deus está onde há corações sinceros e quebrantados. Corações que querem realmente adorar o Senhor. E o Senhor está buscando esses adoradores, porque pode ser, como é falado lá em Daniel, que os santos vão ser perseguidos. Estamos prontos para ser perseguidos? Estamos prontos para ser perseguidos? Porque o que vem se falando, há uma sinalização para um governo que vivemos hoje de proibições, de perseguições, de mudança de moeda. E aí você já ouviu falar há muito tempo que não terá condição de comprar nem vender. Apocalipse vai falando um monte de coisa, mas você está caminhando e é como se tivesse igual aquele sapo ou uma rã que bota dentro de uma panela de água quente, e aí a água está morna, vai esquentando, e ela não sai daquele lugar, acaba morrendo dentro da água quente. Então vai ter muitas pessoas assim, morrendo dentro do caldeirão, porque não se prepararam. Se preparar primeiramente espiritualmente. Se preparar primeiramente com esse coração ali seguro em Hashem. Senhor, para onde eu me inclino? O que eu faço? Senhor, não tem dinheiro para comprar o leite do filho. O que eu faço? Senhor, é Deus da provisão. Eu vivo isso. Ele é o Deus da provisão. Então, quando Ele diz que Ele é gireiro na nossa vida, Ele é. Mas você tem que ter aquele coração fidedigno, humilde, porque tem gente muito vaidosa, gente muito orgulhoso, mas quando a gente é humilde, confiando no Senhor, dobra o joelho, clama a Ele, Ele vai responder. Ele vai, irmão. Ele é fiel. Não é pelos seus belos olhos, não é pela sua finança, não é pelo que você tem ou não tem, é pela sua fidelidade. Coração, aquele coração puro. Então, continuando aqui, quando a pessoa ela tem um ânimo dobre, ela acaba tendo um coração dividido, inconstante e duvidoso. Vive entre a fé e a razão. Mas não tem fé,
você vai ler a história do tempo. Aí daqui a pouco ela, não adianta nada. Para que eu estou me esforçando? Para nada. A gente vive esse tempo todo assim. Irmão, a gente tem que estar vendo como o Senhor fala, ainda que não haja fruto na videira, eu todavia me alegrarei. Irmãos, pastores que nos falam aqui são provados em tudo. Em tudo, em ter e não ter. Em olhar e dizer assim, como será? E o Senhor faz o será. Então nós temos que crer nessa provisão. Então, quando o nosso ano fica dobro, a gente fica assim, ó, titubeando aqui para cá e para lá. Será? Será é dúvida. Aí, sem fé é impossível agradar a gente. Eu não posso ter dúvida. Eu tenho que ter um coração. Não, o Senhor é comigo. Ele disse que não faltará e não vai faltar. Está escrito, ela falou, o moço estou velho, nunca viu o homem justo mendigar o pão. Então, se ele falou, irmãos, venha o vento que vier. Você tem ideia? De olhar seu filho pedir comida e você dizer, o Senhor proverá. Então, nós vamos ser provados. Mas não pense que não vai. Porque tudo que trabalha aí, o que está acontecendo no mundo, acho que mostra pra gente. Ele revela. Ele diz que nada fica oculto que não venha ser revelado. Ele nos dá sonho, ele nos mostra. Nós temos que estar prontos para receber o bem e o impossível olhar mal. E agora? Quando tem sujeito, e o agora? E o agora é joelho no chão de oração. Não tem outra situação. Senhor, se você teve a oportunidade, eu tive só um pedacinho, porque foi só isso que publicou, de um judeu da PG3 que ficaram presos. E ele, poxa gente, eles ficaram num buraco. Teve aqueles que cavavam para ser enterrados, teve que não comia, batiam, estuparam. Irmão, essa pessoa é ser humano. Quando você olha dentro da ciência, está destruído. Psicologicamente está destruído. Mas ele sai dizendo que Deus esteve com eles. Isso é maravilhoso. E outra coisa mais maravilhosa é o próprio povo não esquecer daquele que está lá sofrendo. Irmãos, nós não temos essa unidade. Isso é tão maravilhoso. Você olhar para o outro, você está vendo que ele está sofrendo. Ajuda, se você pode. Olha, eu fico com meu coração partido com várias coisas que eu vejo das ONG, das crianças que estão doentes. Irmão, se você pode ajudar, ajuda. Deus te dá, irmão. Eu vivo isso, eu dou e volta, eu dou e volta. Tudo que eu faço de bem para o outro volta. Pode ser o meu último, mas Deus volta. Isso eu vivo, porque eu não consigo olhar, ver o outro chorar, clamar. Se eu tenho 10 reais eu dou, se eu tenho R$1 eu dou, não importa o valor, importa o coração disposto a dar. Isso se chama voluntariedade, amor ao próximo. Não é o cumprimento da Torá? Então você tem que sentir isso, irmão. Se você não consegue ainda ter esse cumprimento da Torá das 10 palavras, pelo menos das 10 palavras, você vai andar nessa fase que estava Sarai, Agar e Amim. Você não consegue passar por uma fase, porque você não está deixando o Senhor trabalhar, te provar, te moldar. Molda-me conforme a tua lei. Não levantamos? Então eu sou um vaso na mão do oleiro. Eu tenho que ser moldado. Moldado dói. O Senhor faz isso, irmão. Mas Ele passa contigo no leito, Ele passa contigo na dificuldade, Ele passa contigo onde que é Ele que está te levando para essa situação. Mas seja verdadeiro. Dedique. No versículo 4, e ele entrou com Agar, que fala o momento que fez a concepção. Aqui me chama a atenção que em todo o tempo somos alertados a não confiar no homem. Jeremias 17,5 diz que maldito é o homem que confia no homem. Como poderia Sarai saber que ela seria desprezada por Agar?
coração desejoso, desesperado. Você imagina, né? Que tem umas mulheres só pensavam em ser mãe e fazer filho. Esse é o trabalho. E aí não tem filho. Passa 10 anos, não tem filho. Então, não, toma essa mulher aqui, faz filho com ela, porque senão não tem descendência. Aí, como ela diz assim, faz filhos para nós. Como que ela podia imaginar que a Gaia ia abrir mão do filho para ela? Aí o que aconteceu? A outra ficou toda, eu sou agora a mãe do primogênito, toda soberba. E aí desprezou a sua senhora. E não é assim que as pessoas falam, irmãos. Às vezes bota o melhor no teu lugar e te despreza. Acha que o teu trabalho, o outro é melhor. Acha que a outra professora é melhor, que o outro médico é melhor. Sempre acontecem essas coisas. E você ser desprezado. Você trabalhou, você arou, você cuidou. E a pessoa diz assim, muito obrigada, tchau. Ai, irmãos, dá vontade de pular no pescoço, dá. A mulher diz assim, que pensas tu quem tu és? Mas o Senhor Yeshua não foi assim? Não cuspiram no rosto dele? Não trajaram ele o tempo todo naquela via cruzes, como fala, quando ele carregava aquela cruz até o monte de madeira? Então nós temos que olhar a humilhação, o desprezo e louvar o Senhor. Mas aqui, nesse caso aqui, a intenção do coração somente Hashem conhece. E a pergunta a ele antes de tomar a decisão é sábia. Quer dizer, antes dela ter feito isso, ela deveria ter perguntado a Hashem. Eles tinham uma comunhão, o marido tinha uma comunhão, poderia ter essa comunicação, poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. Ela foi, tomou aquela decisão e o marido ouviu. E quando dá ruim, deu ruim, vamos cobrar do outro que nós mesmos buscamos essa situação. Este ultraje feito, né, a Sarai, é culpa, desculpa aqui, ela falou assim, ela começou a reclamar, porque está na Bíblia hebraica, ela começou a reclamar com Abraão. Aí ela falou para Abraão, esse ultraje que aconteceu comigo é culpa sua. Olha só, bota a culpa no outro. Você que é culpado, imagina Abraão olhando para a cara dela. Eu culpado? Você que coronou, agora eu sou culpado? Mas os líderes te mostram assim. Mas você me falou para eu fazer e agora você está me culpando. Você que é culpado disso. Irmão, nós fazemos a mesma coisa. Por isso que a gente tem que pedir o Senhor para tratar o nosso caráter todos os dias. Aí aqui, ela por decidir da sua serva Abraão, ele aceitar sem perguntar a Deus, né? O que aconteceu? Um barulho, né? Aconteceu um problema danado que acabou caindo nas costas de Abraão. Aí Abraão olha para ela, vamos ler aqui o versículo 6, olha o que Abraão fala. E disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze o que é bom aos teus olhos. Resolve aí. Não foi você, ó, fez isso? Dá teu jeito. Não é assim, irmão. Você buscou esse problema na tua vida. Você que queria. Olha, o problema está assim, foi bom. Devolveu a batata quente. Passou a batata quente. Devolveu. Exatamente. Então resolve aí. Você não quis, você não achou. A gente tem que ter cuidado. A mulher tem que ter sabedoria, ela tem que ter cuidado do que ela pensa, do que fala. E quando erra, irmão, a gente deve pedir perdão pelo nosso erro, perdão pelas nossas atitudes precipitadas, pelas nossas falas precipitadas, porque é natural acontecer isso, tá? Não adianta, não é aquela coisa que fica lá, dá vontade de tacar um pau na cabeça dele porque ele não reage, e a gente Deus fez assim. É verdade. Entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Então ele Abraão joga o problema de volta. Resolve ali, é contigo, não posso fazer nada. Lembra? Aí foi o que eu falei, lembrar quando Eva também comeu o fruto, aí os dois ficaram jogando a culpa, ficaram jogando a culpa um para o outro. Não, Deus, foi a mulher que tu me deu, foi ela que fez essa besteira. Imagina a cara de Deus olhando para eles aí. Foi ela.
eu não falei com você, eu não disse que não podia. Então começa por quê? Com a desobediência, primeiramente, do homem. Irmão, quando a gente fala hoje, né, na questão da libertação, as pessoas parecem criar como é que eu posso falar? Não enigma, um paradigma de que libertação é pessoa endemoniada. Só pessoa endemoniada precisa de libertação. Ninguém se acha endemoniado. Ninguém se acha possuído. Ninguém. Aí quando você faz, quando Deus fala algo para você, aí você já fica, mas eu não estou endemoniada? Você acha que você pode falar que eu estou endemoniada? Aí ainda vou dizer, olha para as ações, pelo fruto, conhecereis. Olha para as tuas ações, olha para a tua boca, olha para as tuas atitudes. Essas atitudes, são atitudes que o servo de Deus deve ter na sua vida ou não? Então aí vem a questão, irmão, você precisa de libertação. Aí eu estava ouvindo, abrindo outro parênteses, a pastora Sara Sheila, Deus trabalhou muito ela, Deus que tirou ela do grupo dela, a banda dela, e ela trabalhou muitos anos sobre essa questão da libertação, do casamento, muito com os jovens. E ela tem uma coisa muito interessante, e isso é comprovado pela ciência também, a questão dos relacionamentos, das relações sexuais. Então, ela fala, gente, nós temos que quebrar. Eu vivi isso com meus filhos, eu sei como que é isso, essa libertação, e ela é preciso fazer, porque quando nós criamos uma aliança do nosso DNA com o outro, nós fazemos um casamento. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Por isso que o Senhor diz, com a mulher da tua mocidade, está lá em Malaquias, né? Com a mulher da tua mocidade. Então aquela mulher da mocidade que ele teve filho, é a mulher que ele reconhece. Então se você teve antes dessa união, casamentos, relações com outras pessoas, você tem que passar num processo de libertação para quebrar, porque senão não vai sair da tua casa o pensamento, a lembrança. Aí vão começar a ter brigas, lembrando o relacionamento passado, do que fizeram. Então essa quebra dessa aliança tem que acontecer, e isso acontece pelo sangue de Yeshua. Tem que ser falada, tem que ser trazida diante do rosto, para poder orar, para poder quebrar, para você poder ser liberto e continuar. Mas esse paradigma que foi criado das pessoas não aceitarem que são possuídas, irmão, tudo que você bota para dentro do corpo é pela influência de um demônio. Não adianta. Você foi influenciado e você que toma uma ação de botar para dentro do seu corpo. Você só é influenciado. Aí não tem ninguém selando lá dentro, a casa está vazia. Opa, ele vem junto com aquilo. Opa, agora eu vou morar lá dentro. Agora eu vou usar aquele corpo, porque não tem corpo, não precisa de um corpo. Então eu vou usar aquele corpo. E aí dentro daquele corpo ele começa a fazer o que quer com você. E você está achando que não precisa de libertação. E você está indo na igreja de estudo e você acha que não precisa de libertação. Mas você lá atrás fez uma aliança lá com uma religião tal, tem várias, que traziam ensinamentos que para te colocar nesse ambiente onde esses espíritos vêm morar dentro de você. Irmão, eu conheci pessoas que se converteram dentro de Roncó, eu conheci pessoas dentro da maçonaria, eu conheci vários e vivi várias situações, falo isso com experiência. Não é um achismo, é assim aconteceu. E foram libertas. A gente falou com ela, porque a ação do homem é maior do que qualquer espírito de perturba. Ele deu a terra para o homem. Se o homem disser não vai entrar, não vai aceitar, não acontece. Se você chegar num lugar com a luz lá fortuna, né? O diabo olha você e diz assim, nossa, olha a espada dela, olha a espada dele, e tem que sair correndo. Não desce ninguém, irmão. Aí fica todo mundo, eu vou não. Pela autoridade do Senhor. Então nós temos que entender que a gente precisa. Tem que vasculhar o passado.
Pô, eu consigo isso, eu não consigo aquilo. Será que eu tenho alguma coisa ainda presa, amarrada lá atrás? Uma aliança dos meus delitos, dos meus pecados? Quando eu estava em ignorância. Irmão, a ignorância não deixa fazer loucuras. Então a gente precisa tomar essa atitude como homens, como mulheres, de eu quero ser o Senhor com o caráter de Cristo, do Mashiach. E isso vai mexer com a minha estrutura, vai mexer com o meu eu. Então aqui, nessa situação de jogar um para o outro, Abraão está dizendo assim, ó, resolve aí, o problema é seu. Versículo 6 e 7. E disse Abraão a Sarai, versículo 7. E o anjo do Senhor, o meu 7. Anjo do Senhor com letra maiúscula, não é anjo, é o próprio Senhor. Anjo do Senhor achou quem? Agar, junto à fonte de água lá no deserto. Porque a senhora dela, ela começou a desprezar, vai embora. A gente quer mais na minha casa. Sai daqui. Não é assim que a gente faz? Vai embora. E ela foi triste. Ela não esperava aquela reação. Não esperava. De repente ela esperava assim, Abraão vai me proteger. Abraão não protegeu nada. Olha a situação. Abraão não protegeu. Jogou a batata quente na mão de Sarai. Resolve aí. Agar pensou que Abraão ia tomar a dor dela. Abraão não tomou a dor dela. E ela saiu o quê? Com a trouxinha na mão e foi chorar lá no deserto. Isso acontece. Muito. E aí lá no deserto, o anjo do Senhor, olhando o coração de Agar, a paciência, a misericórdia de Deus, ele olha nossas ignorâncias, nossas loucuras, e os propósitos de Hashem que tem que se cumprir. Aí que ele falou, junto à fonte de água lá do caminho de Shur, disse Agar, serva de Sarai. Olha aí, ficou muito bem. Serva de Sarai, de onde vem-se e para onde vais? Traçou uma conversa. E ela disse, eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Talvez, respondeu. Aí então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Olha o que ele fez. E quantos querem voltar para fazer isso? Quantos querem ouvir o Senhor falar, dizer, você errou, você precisa voltar, você precisa pedir perdão. Por quê? Porque ficou uma sentença ficou aberta. Todas as vezes que você sob uma atitude contra um líder, porque Sarai aqui era o quê? Era a senhora dela, era uma líder sobre ela, ela mudava, uma serva dela. Então, você toma atitude contra essa pessoa, não importa o que ela fez, para que as coisas primeiro comecem a se consertar, a começar de mim, porque eu também errei. Então, fui eu que errei, porque ela tinha uma esperança, ela gostaria que de junto criássemos um filho, ela tinha um desejo, eu me sobrepeci, eu quis tomar o lugar dela. Irmãos, acontece nesse entremeio vários pensamentos, desejos, que trazem a discórdia, a contenda. E aí, dizer, o anjo do Senhor, o machinho, ele fala, vai lá, pede perdão porque você tem errado. Ela não pensou, né? Mas vamos dizer que ela tenha pensado. Mas eu não fiz nada. Fez sim. As duas erraram. Mas tem que começar o conselho. E isso as pessoas não querem fazer hoje. Elas não querem, eu errei. O seu patrão está super errado com você, te tratou mal, te escorraçou, aí você também bateu o pé no seu lugar, mas o Senhor vai dizer para você se consertar, para você chegar para Ele e falar, ou me perdoa, estava um pouco alterado, sabe, um pouco cansado, situações difíceis acontecendo. Irmão, Deus vai te abençoar, porque é um momento de humilhação, você reconhece aquela autoridade. Irmão, não importa, estamos vivendo uma autoridade muito boa, ela não fala nada, se eu faço a tua vontade, não fala nada, porque Deus permitiu estar lá. Em tudo que Ele fez, quem bota reis, quem estabelece, quem tira, é Hashem. Então o que Ele faz? Ele faz a tua vontade, o negócio está estreito, mas faz a tua vontade.
Então nós temos que orar para que o Senhor opere na nossa terra. Não ficar com a multidão. Eu vejo pessoas, é aquilo que eu falei no vídeo. Faz, todo mundo faz. Não sabe o que está acontecendo. Para e fica olhando para o céu. Aí começa. E não está olhando. O que ele tem que fazer? Então, é uma cópia do que o outro está fazendo. Cadê o seu caráter de machismo? Mas eu nem passar, não estou vendo nada, vai embora, vai rápido, sai de perto de mim. Então você não tem integridade, não é personalidade. Temos que ter personalidade para vencer isso. Então aí o que aconteceu? Ela voltou para sua senhora e submeteu-se à autoridade dela. É isso que devemos fazer, como eu falei. Reconhecer que erramos para sermos curados, porque vai gerar ódio, vai gerar inimizade. Irmão, não adianta. Quando uma pessoa fala algo para você, te despreza, não quero mais você, não quero ficar mais aqui, vou embora, acabou, sem um motivo real, gente, dói. E aí você fica assim, é uma ação que gera uma reação. Você fica pensando por quê? E não tem um porquê. Então, a lei da física é isso, é ação e reação, e não temos como fugir dela. Mas quando nos humilhamos, eu vou ler aqui em 1 Pedro, já estamos quase terminando, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 e 19. 1 Pedro 2. Vós servos, aqui diz assim, deveres dos servos. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor, primeiramente ao Senhor, não somente ao bom e humano, melhor dizendo, sem direito ao ministro, ao Senhor, marido, patrão, a pessoa que esteja acima de você. Não somente ao bom, porque o bom, né? A gente quer fazer tudo de bom para ele, mas não, a gente não quer fazer não. Mas também ao mal, porque é coisa, olha só, agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aí a essência fala de dúvida, não é? Ou difícil. Poxa, cara, fez isso comigo, teve piedade de mim, mas eu tenho que honrar ele. É a glória de Deus. E Yeshua passou isso. Então você tem que viver isso também. Então nós somos sarados à medida que nós buscamos obedecer. Lá em 2 Crônica, né, ali, se eu não me engano, é um versículo pessoal muito fala sobre nação. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, todo mundo gosta de falar, né? Parece uma poesia. Se meu povo se chama pelo meu nome, primeiramente ele fazer o quê? Se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, olha a condição, eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a terra. Olha quantas condições. A pessoa fala isso como se fosse uma poesia, mas não é. É uma ação que você tem que botar, colocar diante da sua vida para que haja uma reação da parte de Deus. Se eu quero que Deus me ouça, se eu quero que Deus me cure, se eu quero que haja mudança na vida da minha família, na vida do meu trabalho, no negócio, a começar em mim, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que reconhecer que eu estou errado. Eu não estou agindo certo com a minha esposa. Eu não estou agindo certo com o meu amigo, o meu colega de trabalho. Eu não estou agindo certo com o meu patrão. Então eu tenho que me humilhar. Os humilhados serão o quê? Então, irmãos, achei muito claro o que ele fala. Eu também tenho mais um versículo, Isaías 53, versículo 4 e 5. Se você quer ver rápido. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim: verdadeiramente quem?
E Yeshua tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Outro versículo parece uma poesia, ou então parece um amuleto. Não, Yeshua já levou. Não, Yeshua já fez. E aí ninguém faz a sua parte. Aí Yeshua levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por quê? Por causa da minha e da tua transgressão. Então, quando a gente reconhece isso? Quando a gente se converte. Não é isso que está falando lá em 2 Crônicas? Quando eu me converto de verdade, eu vou olhar para dentro de mim e vou dizer: miserável homem que sou. Miserável. Olha quanta coisa eu faço de ruim para um Deus tão bom. Tem fechado a porta, tem cuidado de mim, permite que eu trabalhe, põe o pão na minha mesa, me ajuda. Olha que miserável homem que eu sou, ingrato. Irmãos, se a gente não tem esse posicionamento, como que nós vamos ver mudanças? Como nós vamos ver uma reação de Adonai Yahá sobre nossas vidas? Como eu vou ser curado? Como eu vou pular para as próximas fases? Por isso que os ciclos se repetem. A gente aprender a mudar enquanto ainda é tempo. Então ele diz: e moído pelas nossas iniquidades, pecados para a morte, o castigo que nos traz a paz, o Shalom, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras como sará. Então ele é a graça que foi fornecida do Pai para nós, homens miseráveis. Olha, irmãos, isso é muito sério. Nós ainda estamos brincando. Versículo 16, 10. 16, 10. Vamos lá. Gênesis, volta lá para Gênesis. E aqui é o momento da bênção. A partir do momento que Sarai e Agar, né? Ali houve, vamos dizer, uma pseudo-reconciliação. O Senhor falou ali para Agar, que, versículo 10, disse-lhe mais hoje o Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, e não será contada, por numerosa que será. Havia já uma bênção determinada para Agar, mas havia uma bênção diferenciada para Sarai. Então, quando nós nos humilhamos, tudo isso acontece. Já deu-lhe um nome o Senhor aqui, sabendo que estava no ventre de Sarai, de Agar, o nome de Ismael, que quer dizer Deus presta atenção. Ou os nomes, sabemos, têm significado. Então, quando ela estava ali naquele poço, ali no deserto, o anjo do Senhor prestou atenção. Ele se inclinou. Gente, isso é maravilhoso. Para pensar. Você está ali na tua casa orando, chorando diante do Senhor, e ele, como Davi fala, ele se inclinou para me ouvir. Então ele se inclinou para ouvir Agar. Então ele diz que o nome do filho que ela teria seria Ismael, que significa Deus prestou atenção para ela. E ele viu a condição de Agar, e ali falou a ela o que ele seria. Revelou o que estava em oculto. O Rachel já sabia tudo o que ia acontecer. Aí no verso 13, ele chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê, porque ela também olhou, ela também prestou atenção, houve uma resposta. E para terminar, um resumo geral do capítulo 17, ele vai registrar as mudanças dos nomes, que é o momento que passam para outra fase. E aí, os nomes são mudados por uma promessa do que o Senhor havia falado quando estava ali Abraão lá na terra, e seus pais, e ele falou: sai, por isso começa, né? Sai da tua terra, porque eu te tornarei pai das nações. Mas levou 10 anos isso. 10 anos se passaram para o filho da promessa vir. E aí ele fica desesperado que as coisas não acontecem, mas tem que ter o quê? Preparo. Olha, aqui foi um pedacinho do
de um momento. E aí ele, a partir desse momento, a gente começa a colocar em prática os seus propósitos. Pois agora os vasos estão preparados para entrar neste propósito. Todo vaso precisa ser moldado para entrar numa aliança que repercutirá de geração após geração. O peso da glória de responsabilidade que viria nesse momento se concretizaria para fazer parte no momento do nascimento do povo de Deus. Ali o Senhor então chama Sara como princesa, Abraão como Abraão, para que ali nascesse Isaac, aquele que seria de gerações a gerações, ia continuar. Então, um povo nasceria. Nesse momento, mas para esse povo nascer, tem que ter um preparo. Então entenda, para haver mudanças da posição que você está hoje, tem que haver preparo, tem que haver humilhação, tem que haver busca, reconhecer o Senhor para ele chegar lá no seu lugar de oração, lá no seu poço, lá no seu deserto, e seu Deus que também te vê, e seu Deus da visão de você. Ele quer se inclinar, mas a gente tem que trabalhar junto com ele, tá? Então, temos que estar preparados. Um sinal que foi dado, muitos aí fazem o sinal da circuncisão, né? O Senhor tinha que separar. Ele fala que a circuncisão era um sinal para um povo. Ali nasceu um povo separado. E aí ele muda o nome de Sarai, como eu falei. Já lá em 1 Coríntios 5, 7, porque devemos andar por fé, não só pelo que vemos. Abraão ainda coloca Ismael na frente e Rachem é taxativo. Nesse momento, antes de Isaac nascer, houve uma dúvida de Abraão. Depois de tudo ter acontecido, quando o Senhor se apresenta para dizer que Sara ia ter um filho, ele ri, precisa chamar isso. Ele ri. E ele diz assim: daqui a um ano vai nascer. Você está duvidando? E o Senhor diz: gente, anda por fé, não duvido. Se o Senhor disser amanhã para você, olha, você terá esse posicionamento, isso para fazer, ou vai receber, uma coisa que tem que chamar a atenção, que isso não, eu não sei se eu posso dizer, se eu estou julgando. Muitas pessoas pegam, olha assim, olha, hoje, dia tal, ao dia tal, você vai receber a bênção tal. Mas isso, irmãos, é jogar uma palavra e para qualquer um. Isso é muito vago. Hoje, eu chegar para a Nelma, hoje Deus quer fazer uma mudança na tua vida, agora, aqui nesse lugar. Eu não vou jogar para qualquer um. Claro, se ele estiver pregando para multidões, aquele que o Senhor tem escolhido lá na multidão também vai receber. Tem coisas assim que o coração se inclina para ouvir. Mas será que Deus está naquela posição, naquele tipo de oração, naquele tipo de para todo mundo hoje, do dia tal? Será que é assim que Rachem faz? Então, eu tenho minhas dúvidas, às vezes, com esse tipo de oração que eu vejo na internet, tá? Fala muito oração. Aí eu digo: opa, eu quero. Quem vai querer? Eu quero. Eu sempre faço, mas no eu quero, eu tenho que perguntar: será que Rachem quer que seja assim, hoje, agora, nesse tempo? Aí passa aquela data lá, mentirosa. Aí fica julgando a irmã falando que é mentirosa. Então, para que fazer isso? A gente tem que ouvir o Senhor até para saber quando você vai ministrar uma palavra de vitória para alguém. Então aqui, Abraão recebeu a bênção e questionou: um filho será gerado por um homem de 100 anos de idade? Sara com 90? Olha aí, tirando as impossibilidades. Senhor, eu não estou vendo nada na minha frente. Como será? Uma pergunta. Será? E duvidamos do poder de Rachem, como foi dito. Conclusão desse estudo, irmão. Precisamos passar na escola de caráter moldado por Rachem, na prática, não é na palavra.
Você passa e depois tem a prova. Não adianta, tem a prova. E muitos são reprovados no momento da prova. Então, para então vermos cumprido em nós o propósito de Deus. Ele quer cumprir um propósito na tua vida. O Senhor revelou, vamos dizer assim, revelou que você tem uma unção especial para fazer algo. Amém. Mas aí, o que você, a partir desse momento, o que você está fazendo para isso? Você está buscando? Você quer ouvir alguém de Hashem? Assim, eu quero ouvir a tua voz. Eu eis-me aqui. Será que tem o eis-me aqui? Irmão, eis-me aqui. Envia-me a mim. Não sou mais nada. Você não é dono de nada. Você não é dono da sua palavra. Você não é dono de nada. Porque quando ele envia, ele vai fazer o que ele quer, não precisa. Eu quero esse emprego. Vai não. Eu quero por aqui. Não vai não. Eu quero levar para lá. É a história dos nossos patriarcas. Se você não quer viver a história dos nossos patriarcas, como você vai ver o propósito de Deus na tua vida nesse ano, nesse século? Porque nós estamos aqui nesse tempo para isso, para fazer a diferença. Então, eu vou começar em mim, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade. Shabbat Shalom. Senhor abençoado. Vou pegar o gancho aqui da Luara, que ela falou diversas vezes, e veio a minha lembrança uma música novinha, foi lançada agora. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Muitos conhecem, ou já ouviram, pelo menos eu ouvi. Ela disse: a começar em mim. E é verdade. Quando a gente se propõe a colocar mais longe do eterno, e que ele comece em mim, o propósito que ele tem na minha família, no meu trabalho, no meu ambiente, onde quer que eu esteja. Diz assim: a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. A começar em mim, Hashem, quebra corações, quebra o meu coração soberbo muitas das vezes, quebra o meu coração, Senhor, de achismo, quebra o meu coração, Senhor, em que eu penso que só eu tenho razão. Em nome de Yeshua, Hashem, quebra o meu coração, Senhor, quebra corações, começa em mim, Senhor, que haja mudança em mim, Senhor, para que haja mudança ao meu redor, Senhor. Usa-me como um vaso de brachá, como um vaso de bênção, Senhor, aonde quer que eu esteja, a começar do meu lar, da minha família, Senhor, eterno Elohim, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Manifesta, Senhor, a vossa Shekinah, Senhor, a vossa glória sobre todos, Senhor, que ouviram esta palavra, este shiur, eterno, que tenha entrado em cada coração, Senhor, que haja retorno, Senhor, desta palavra em cada vida, e o retorno é mudança de vida, é mudança de pensamentos. Eterno Elohim, manifesta assim a tua devorar, o teu poder, Senhor, nas tuas palavras sobre as nossas vidas, sobre nós que estamos, sobre aqueles que nos assistem, Senhor. Ministra sobre cada um, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada indivíduo. Ministra, Senhor, segundo o vosso beneplácito eterno. Continue nos dando o restante de Shabbat abençoado, Senhor, na tua unção, Senhor, na tua Shekinah, na tua glória, Senhor, que se manifeste sobre nós, sobre todos aqueles que te buscam em espírito e verdade, abençoando a Israel, abençoando esta nação, o Brasil, Senhor. Toma o Brasil nas tuas mãos,
Nós queremos interceder, Senhor, pelo Brasil, Senhor, pelos estados, pelas cidades, pelos municípios, Senhor, pelos bairros, em nome de Yeshua, que haja, Senhor, mudança de vida, Senhor, em cada lugar, a começar em mim, Senhor, a começar em nós, Senhor, aonde quer que nós estejamos, Senhor, que possa ser visto a tua luz sobre as nossas vidas, nos nossos olhares, no nosso abrir a boca, eterno Elohim, ministra sobre nós, a começar em mim, quebra corações, ministra, e que a tua palavra, a tua Divar Elohim, possa ser levada, Senhor, aonde quer que nós estejamos, Senhor da glória, muitas das vezes, sem abrir a boca e dizer a mínima palavra, mas só no nosso olhar, no nosso agir, no nosso andar, possamos ser reconhecidos como os teus servos, como os teus filhos, Senhor. Ministra sobre todos, nesta manhã, no restante desta manhã, no início desta tarde, segundo o vosso beneplácito, nós te oramos gratos. Beshem, Yeshua HaMashiach, amém e amém. Queremos agradecer a todos que aqui estão, a vocês que estão nos assistindo. No próximo Erev Shabbat, na sexta-noite, 19h30, estaremos aqui, Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. No sábado de manhã, às 9 horas, para o nosso café amigo com o Halá, né? De 9h30, hoje começamos meia hora atrasada. Vamos ver se sábado que vem possamos começar no horário certo, às 9h30 da manhã, né? E que Hashem, à tarde, no sábado próximo, às 16 horas, teremos aqui o encontro, o chá das mulheres, das nossas mulheres e dos maridos, aquelas que forem casadas, né? Estaremos aqui presentes com ela para abrilhantar esse chá maravilhoso para a glória de Hashem. E ao final, quem trouxe o seu dízimo, o seu oferta, vocês poderão trazê-los a esse palácio. Hashem, graças te damos pelas brachot, pelas bênçãos derramadas neste Shabbat e outras que ainda continuarão sendo derramadas, porque tu tens propósito neste Shabbat para cada um de nós, Senhor. Continue a derramar as tuas brachot, as tuas bênçãos sobre nós, sobre o teu povo na diáspora, sobre o teu povo na Israel. Nos guarde, nos livre de todos os males, de todo infortúnio, e que não sejamos rebeldes diante de ti, Senhor, mas sejamos obedientes, Senhor, porque a obediência, Senhor, tem consequências boas, mas a desobediência tem consequências ruins, Senhor. Guarda-nos debaixo da tua graça, e após a Havdalah, teremos uma semana de dias comuns, abençoadíssimo também na tua unção e na tua direção. Abençoe os ofertantes e os dizimistas fiéis. Façam prosperar segundo o teu beneplácito. Nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Sem legal, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E apoie, e já um adiantado, Shabbat, né? E até semana que vem, se
ela se